Agora de manhã ligaram-nos a pedir-me aconselhamento sobre o transporte coletivo de crianças e sobre aquilo que efetivamente pode ou não acontecer, o que é legal e o que é que não é, e etc. e tal. Vamos cá esclarecer várias questões. O transporte coletivo de crianças tem que responder à lei do TCC e ao Código da Estrada. O Código da Estrada, para começar, é muito simples. Todas as crianças, até aos 12 anos ou 135 centímetros, precisam de utilizar um sistema de retenção adequado ao peso e à altura das crianças. Ponto. Em todos os transportes que sejam efetuados. Salvo em táxis, infelizmente, mas compreensível, e salvo em transportes urbanos, aqueles de carreira em que entras aqui e sais acolá, e aí não é necessário utilizar porque os trajetos são relativamente curtos. Todos os serviços que são contratados por uma escola para ir a um passeio de Barcelos ao Porto, Lisboa, a algum lado em Lisboa, são abrangidos pelo código, pela lei do TCC, do transporte coletivo de crianças, e pelo Código da Estrada. Portanto, todas as crianças até aos 135 centímetros ou 12 anos precisam de utilizar um sistema de retenção adequado. Vamos ao segundo ponto. Ok? O que é que podemos utilizar? Com base na lei em vigor, todos os sistemas de retenção infantil e com base naquilo que os próprios fabricantes indicam, é exigido a instalação com cintos de 3 pontos. Portanto, se tens um autocarro ou se existe um autocarro com cinto de 2 pontos, ele não pode transportar crianças até aos 135 centímetros ou 12 anos, dado que não existem, neste momento, dispositivos de segurança infantil que sejam compatíveis com a instalação em cintos de 2 pontos. Portanto, se tu tens um autocarro com cinto de 2 pontos, teoricamente, não podes transportar crianças que tenham menos de 135 centímetros. Isto é um grande problema, porque muitos dos passeios que acontecem nas escolas acontecem em crianças de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos até aos 12 em diante. A partir dos 12 anos, a partir dos 135 centímetros, qualquer autocarro pode transportar qualquer pessoa porque está legal, o autocarro está dentro da lei, dentro dos limites da lei e, efetivamente, as crianças com mais de 135 centímetros não precisam de utilizar um sistema de retenção, portanto, um autocarro de cinto de 2 pontos pode transportar crianças acima dos 12 anos. Abaixo disto, colocarmos uma criança num autocarro com cinto de 2 pontos, com ou sem cadeira, é ilegal, porque o autocarro, ou melhor, é possível, mas é ilegal na parte do fornecedor, porque o fornecedor indica que é obrigatório utilizar a instalação com cinto de 3 pontos e nós, adultos, deliberadamente estamos a colocar um cinto de 2 pontos. Portanto, em caso de acidente, se os seguros forem esquisitinhos e forem verificar aquilo que existia no autocarro e verificarem que aquele sistema não é compatível com o cinto de 2 pontos, não há seguro que segure absolutamente nada. É possível? É, para os adultos que não querem saber e que simplesmente querem meter qualquer coisa para calar a lei, porque afinal é obrigatório utilizar um sistema de retenção, independentemente do que ou como. Portanto, se tu tens um autocarro de 102 pontos, tens 2 opções. Ou não transportas crianças, ou atualmente colocas um sistema de retenção contra as orientações daquilo que o próprio fabricante indica. Ok? Ok. Pergunta a seguir. Mas as coisas acontecem, se os autocarros são parados, não existem coimas associadas. Porquê? E a pergunta é muito simples. Porque legalmente quem está penalizado sobre as multas associadas a um transporte coletivo ilegal ou mal colocado são os vigilantes. E quem é que são os vigilantes? Vamos lá perceber. Os vigilantes são os auxiliares, os educadores, alguém da escola que assina um papel a dizer que é o vigilante. Esta pessoa, regra geral, não decidiu qual é o autocarro, não decidiu sobre o cinto de 2 ou 3 pontos que o autocarro possa vir a ter, não decidiu sobre se pode dar mais um bocadinho de dinheiro ou menos um bocadinho de dinheiro para ter mais ou menos segurança, não decidiu absolutamente nada. E a lei implica 250 euros por cabeça. Ou seja, se um autocarro tem 50 lugares, são 250 euros por cada criança de multa.
Estas multas aplicadas sobre os vigilantes, que nada têm a ver com o poder de decisão, que geralmente quem decide são os agrupamentos, são as associações de pais, etc. O que é que acontece? Para não hipotecarmos a vida de um vigilante que nada teve a ver com este passeio, as autoridades, com pena destas pessoas, efetivamente não aplicam as coimas, ou se aplicam, desaplicam logo a seguir por piedade e afins, porque no final, e na brincadeira disto tudo, quem devia ser autuado deviam ser os poderes de decisão, ou a companhia de transporte, ou quem efetivamente fez o contrato do serviço. Se acontece um acidente, os seguros não querem saber de nada, portanto, zero. A empresa de transportes diz, eu tenho TCC, eu tenho tudo legal, vocês é que quiseram pôr aqui o que quiseram. O agrupamento, a associação de pais diz, pois, mas eu não sabia, eu fiz conta que não sabia, não sei das quantas. Os pais, que também são totais responsáveis pela segurança das crianças em qualquer momento da vida deles, inclusivamente num passeio, também são responsáveis. Mas no meio de tudo, acontece um acidente, potencialmente perdem-se vidas, ou ficam hospitalizados, ou o que for, e não há culpa de nada nem de ninguém. Na conversa que acabámos de ter, a situação acabou no ponto de, ok, vocês fazem um serviço com autocarro de cinto de 2 pontos, ou não colocam cadeiras, ou colocam cadeiras com cinto de 2 pontos, uma cadeira de 2, 3, um banco elevatório, o que vocês quiserem, não interessa porque afinal o resultado vai ser o mesmo. Imaginando que acontece um acidente de veras dramático, em que metade das crianças ficou paraplégica, a outra metade faleceu. De quem é a responsabilidade? Não há seguros, a empresa de transportes passa à frente, os vigilantes passam à frente, as famílias ficam sem crianças ou com as crianças altamente debilitadas. A responsabilidade disto é tua e de toda a gente envolvida neste poder de decisão, menos das crianças. No fim de contas, no meio desta história, isto fica uma mancha na história da escola, da família, das famílias, da empresa de transportes, mas daqui a 5 anos ninguém se lembra. E a responsabilidade é tua, como pai, tua como educador, tua como auxiliar, tua como poder de decisão de um agrupamento, tua como associação de pais, tua como motorista, tua como entidade responsável por uma empresa de transportes coletivos de crianças. Tua, porque não fizeste absolutamente nada para salvar a vida das crianças que foram colocadas por adultos responsáveis que não quiseram saber de nada sobre a segurança delas. Nem falo na lei, porque a lei exige cadeiras adequadas ao peso e à altura. Mas os adultos não quiseram saber de nada disto, nem da lei, nem da segurança. No fim de contas, morreram crianças, ficaram muito mal, e a culpa não é de ninguém, é de todos, não é de ninguém.